Olá, eu sou Vânia Barbosa e ele é o Dr. José Alexandre Portinho, médico, e nós vamos falar sobre qualidade de vida, medicina de estilo de vida. Isso existe, doutor Alexandre? Existe, porque a medicina de estilo de vida é o seguinte, Vânia, é o contato seu ou das pessoas em relação ao meio ambiente que ela vive. Como é que é esse contato? É um contato saudável, um contato que pode dar alguma alteração ou não? Então é isso que é na verdade. Quando a gente fala em estilo de vida, a gente fala em alimentação, a gente fala em qualidade do sono, a gente fala em atividade física ou não. A gente fala em o contato seu com as toxinas ambientais, que está na água, que está no ar, o ar que você respira. E falamos também, principalmente, da parte da alimentação. E não esquecer também que você pode estar estressado ou não. Então, o seu contato em relação à sua parte emocional também está relacionado à sua saúde. Se você tem um contato inadequado com o que acontece na vida diária, você vai ter um estresse muito grande. Isso não é bom porque pode levar a uma incidência maior de doenças. Estamos num país em recessão, ou pelo menos é o que se sente. E as pessoas estão muito estressadas, já com medo do futuro, até do presente, mas que fará ainda mais do futuro. De que forma, então, isso pode afetar o nosso dia a dia? O senhor falou em sono, o senhor falou em alimentação, as pessoas estão, digamos assim, com o dinheiro menor, digamos assim. Como é que a gente faz para conseguir não estressar com isso tudo? Ter uma qualidade de vida razoável? Isso é a situação que a gente está vivendo a cada dia, né? Essa situação da dificuldade financeira, em resumo da história é essa. Então, às vezes, é um emprego que você perde, é uma situação emocional, uma situação social que você perde, e isso pode levar a um estresse de elevado nível. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o controle do estresse. Como é que você controla o estresse? Você controla da seguinte maneira: você tem que pensar positivo sempre, para salvar a sua vida, porque se você fica estressado, em excesso, isso vai levar a uma diminuição, a problema, por exemplo, da diminuição da sua defesa orgânica. Seu sistema imunológico passa a ser inibido. Então você tem mais propensão a ter as doenças infecciosas, câncer e outras doenças mais. Então você deve fazer o quê? Você deve pensar de uma maneira positiva. Positiva é assim: você pode pensar de uma situação financeira que pode ser resolvida. Você pensar numa outra alternativa de você ganhar dinheiro, por exemplo, para resolver aquele problema, se for esse o problema, né? Sim. É claro que a situação de estresse pode ser gerada por uma perda familiar, né? Uma pessoa que morre na família e outras situações várias, né? Então a gente tem que pensar sempre do lado positivo, porque essa é a maneira de viver adequadamente. Então você fazendo isso, você pode diminuir o estresse e ter uma vida melhor. Ok. Alimentação. Como conseguir também, nesses tempos, uma alimentação saudável sem você ter um gasto muito grande? É possível as pessoas terem isso em casa, no dia a dia? Em relação ao estilo de vida, a alimentação é o toque mais importante. Né? Quer dizer, o que você come vai para dentro do seu sangue. Então, quando você olha o alimento, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que tratar muito bem esse alimento, porque esse alimento vai constituir dentro do meu sangue. Ele vai para dentro do meu sangue e se torna nutriente. O alimento vira nutriente. É esse o raciocínio, porque quando há o contato desse alimento lá na mucosa intestinal, é absorvido e tudo isso vai para dentro. Então, se você comer um alimento deteriorado, você vai ter problemas de doenças. Se você comer um alimento muito modificado do ponto de vista industrial, você vai ter mais problemas. Se você comer alimentos mais naturais, vindo diretamente da terra, você vai ter menos doença. Então, esse é o segredo, né? Você ter a responsabilidade de ir sempre para os produtos naturais, sempre para os produtos orgânicos, uma seleção maior quantidade de legumes e verduras. As frutas são importantíssimas. A parte da proteína, que está nos derivados do leite, na carne, no peixe, na carne branca, também é importante. E os alimentos integrais. Dá uma preferência de não esquecer de fazer uma boa ingesta de líquidos durante a refeição e mastigar bem os alimentos. Então, em resumo, a gente já sabe que isso é importante, que nós temos que ter essa responsabilidade em relação à alimentação. Então, esse é o direcionamento em relação a você ter uma alimentação mais saudável. Também no controle de estresse se fala muito de sentimentos, maneiras de viver e de sentir a vida. Então já deu para entender que você tem que olhar o copo ao invés de meio vazio, meio cheio.
Exato, esse é o raciocínio. E outra coisa, não esqueça que deve dormir bem. Então a pessoa deve se preparar para dormir. Né? Por exemplo, se você comer e dormir, você vai passar mal, vai ter uma noite intranquila, não vai dormir bem. Então, para você dormir bem, você deve ter um intervalo de 2 horas antes de dormir à noite. Então, por exemplo, você come 7 horas, vai dormir depois das 9. Se você comer 8h30 e dormir às 9h30, não é legal, vai ter problema. Então, tem que fazer esse controle. E apagar as luzes, não ver, por exemplo, notícias trágicas à noite, na hora que você vai dormir, que senão você pode ter problema de sono. Então, são alguns detalhes que você tem que ter para você se preparar para dormir, porque a gente sabe. Se a pessoa dorme mal uma noite, no outro dia está um bagaço, não vai ter um rendimento favorável. Então, até isso é importante também. Verdade. E além de não ficar parado, a pessoa inativa tem várias doenças, gente, que fica cansado de saber disso. Então, a inatividade tem que ser anulada. Deve ser o ser humano nasceu para ser uma pessoa ativa, correndo para lá, andando, e sempre praticando algum tipo de atividade física, ou um esporte, alguma coisa nesse sentido também é importante. Ok. Leituras, conhecimentos, esporte, vida, emoção. Então, são esses os componentes, a princípio, de uma vida saudável. Dá para começar isso na infância? Dá para começar na infância. Às vezes a pessoa pensa assim, tem uma predisposição genética para ter determinadas doenças. Até isso pode ser modificado, Vânia. Por exemplo, se você, na sua família inteira, tem um histórico de várias gerações de hipertensão arterial, quando nasce um bebezinho, ou a partir desse bebezinho, durante a gestação, se você der uma dieta para a gestante de pouco sal, e depois, quando a criança tiver uma dieta hipossódica também, de pouco sal, ela não terá a doença, mesmo tendo a predisposição de ter hipertensão arterial. Então, vejamos, até a predisposição de doenças pode ser modificada com a alimentação e o estilo de vida que a pessoa tem. Ok. Obrigada, doutor Portinho. Eu queria aproveitar esse momento, Vânia, para falar sobre, deixar um recado aí que vai estar na tela de 2 sites que as pessoas podem entrar e tirar dúvidas que eu teria o maior prazer de responder a respeito desse questionamento ou qualquer outro tema da área de saúde. Ok, então faça sua pergunta e até o próximo programa. Obrigada.